Bem-vindo a uma nova série de estudos sobre um dos meus assuntos preferidos. Quando meus filhos eram bem pequenos, sentavam-se no primeiro banco da igreja e os pés deles nem tocavam o chão, eu era uma autoridade máxima no assunto de casamento e família, e eu sempre dava estudos. Eu amava falar sobre esse assunto. Mas quando as pernas deles cresceram e seus pés tocaram o chão e eles se tornaram pessoas com vontade própria, calei-me a esse respeito. E não falei mais durante uns 15 anos. Um dia, algumas pessoas da igreja me confrontaram, perguntando por que eu não dava mais estudos sobre casamento e família. Eu disse, olha, eu acho que vocês sabem o porquê. Eles responderam, se você parar um pouco, pensar e orar a respeito, verá que hoje, provavelmente, você esteja mais qualificado e preparado para falar sobre casamento e filhos do que antes. Por que você não se abre um pouco e nos conta os problemas que você tem enfrentado e como Deus está ajudando você a superá-los? Foi o que fiz. Então, foi aí que descobri que todo mundo passava pelos mesmos problemas que eu. Essa foi uma época em que eu mais fui enriquecido com as experiências dos outros. Há pouco tempo, diz o pastor Dick Woodward, todos os nossos filhos estiveram aqui em casa. Jeanne e eu temos 5 filhos e 5 netos. Temos ainda 3 filhos por casamento, que amamos como se fossem nossos filhos biológicos. Todos eles vieram nos visitar, nossos 5 filhos, seus esposos e esposas e seus filhos. Foi uma bela reunião de família. É bom ver que nossos filhos estão tocando bem a vida. Todos eles andam nos caminhos de Cristo e nós somos muito gratos a Deus por isso. Sinto-me tão feliz por eles que hoje, novamente, sinto-me à vontade para falar sobre casamento e família. No entanto, queremos abordar o assunto com humildade. Pode acreditar, diz o pastor Dick, não há nada que você esteja passando hoje que Jeanne e eu não passamos também. Um sábado à noite, ele diz, uma senhora me ligou porque estava enfrentando uma terrível crise no seu casamento. Fiquei tão comovido com a sua situação que lhe disse, venha cá, vamos conversar. Mas ela disse, o senhor não está entendendo. O senhor é casado com a Jeanne. É verdade. Sou casado com uma santa, mas vou contar uma coisa, não tem sido fácil para nós. Nosso casamento e nossa família não vieram prontos em uma bandeja de prata. Passamos por vários tipos de crises e se você tivesse tempo, contaria todas elas, assim como você me conta as suas. Você veria que sabemos o que você está passando porque já passamos por muita coisa. Poder compartilhar alguns princípios que descobrimos que realmente funcionam quando o assunto é casamento e família, torna a nossa dor e experiência que tivemos até aqui de grande valor. É como se compensasse tanta luta. Uma vez, quando eu dava muito aconselhamento matrimonial, um homem me disse, será que não dá para conversarmos sobre casamento sem colocar Deus no meio tantas vezes? Eu não gosto disso. Vamos falar só sobre casamento, ele disse. Eu fiquei olhando um tempo para ele e aí eu disse, olha, acho que um de nós está no lugar errado. E acho que sou eu. Porque se o Senhor não quer nada desse negócio de Deus, então o Senhor não quer ouvir nada do que tenho para falar sobre casamento e família. Os princípios de casamento e família que apresentarei estão todos na Bíblia, e por isso algumas pessoas podem até achar que é uma apresentação muito tendenciosa. Ela parte do princípio que foi Deus quem criou o casamento e a família. Uma vez ouvi a história de um homem que teve problemas com o seu carro e teve que parar no acostamento. Um outro homem vestido de terno, arrumadíssimo, parou seu carro, o último tipo, para ajudar o homem com o carro quebrado. Aquele homem de terno parou, abriu o capô do carro quebrado. O carro quebrado era um daqueles Fords bem populares nos Estados Unidos. Muito bem, o homem bem vestido examinou o motor daquele Ford e num instante consertou. O dono do carro ficou maravilhado, o fato de aquele homem tão bem vestido pudesse ter consertado seu carro tão rápido. Então ele falou, puxa, como é que você conseguiu isso? O homem respondeu, o meu nome é Henry Ford. Eu sou o dono da fábrica que faz esses carros aí. Sabe, é isso que podíamos esperar de Henry Ford? Que ele soubesse consertar um Ford?
Eu acredito que você pode contar que Deus sabe como consertar um casamento, porque foi Ele quem fez o casamento, foi Ele quem o criou. Isso nos leva para o texto da Bíblia pelo qual queremos começar. Em Mateus capítulo 19, fizeram uma pergunta para Jesus a respeito do casamento, e ele respondeu com outra, uma das suas perguntas preferidas. Vocês não leram? Não importa qual seja o assunto, devemos sempre perguntar a opinião de Jesus. Continuando em Mateus capítulo 19, questionado Jesus a respeito do divórcio, então ele respondeu, se vocês quiserem saber como o casamento deveria ser, precisam voltar ao começo e estudar o plano inicial de Deus para o casamento. É daí que eu quero começar. No capítulo 1 de Gênesis nós lemos, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Em Gênesis 2 encontramos o texto a que Jesus se referiu quando questionaram a respeito do casamento, o relato da criação. A Bíblia é muito repetitiva para enfatizar as suas grandes verdades. Aqui a ênfase está na criação. Deus quer ter certeza que entendemos. Em todo o relato da criação, Deus olhou para o que ele fez e disse, bom, está bom. Quando criou o sexo, Deus disse, muito bom. Mas quando chegamos no capítulo 2, encontramos as palavras, não é bom. O que? O que é que estava faltando, hein? O que é que não está bom? Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, preste bem atenção nisso aqui, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Você encontrará esse relato da criação repetido em Gênesis, capítulos 5, capítulos 2 e 1. Essa já é a terceira vez que mencionamos isso. É para enfatizar. E a ênfase está em Deus ter criado o homem. Deus criou o homem, macho e fêmea. Criou-os biologicamente, visando que se tornassem parceiros. E mais uma vez você vai ler esse relato. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Deus fez o homem e criou em duas partes, macho e fêmea. As duas partes formaram o Adão. A palavra Adão em hebraico significa homem. Ele os criou macho e fêmea, e os abençoou, e os mandou que povoassem a terra, multiplicassem-se, fossem frutíferos, e os chamou Adão. Isso porque eles devem ser uma só carne. Todos nós sabemos que a Bíblia começa esse assunto dizendo que os dois devem ser um. Mas já ouvi alguém dizer que a maioria dos casais passa a vida inteira brigando, tentando ver qual dos dois eles vão ser. O problema é que eles sempre se veem como dois indivíduos, não como um. Observe a ênfase dada ao fato de que na criação Deus fez homem macho e fêmea. Agora, francamente, eu não sei onde a homossexualidade se encaixa aqui, por exemplo. Essa não é a questão. Para mim, a homossexualidade não se encaixa nos planos de Deus. Esse é o plano de Deus para popular a terra com pessoas boas, macho e fêmea. Essa é a chamada lei do casamento e da família. Nós a encontramos logo no relato da criação. E é repetida 3 vezes, macho e fêmea, macho e fêmea. O que acabamos de ler foi a lei da vida, e nós a chamamos de a lei do casamento e da família. Nesse primeiro estudo, gostaria de dar uma visão panorâmica sobre o assunto casamento e família. Baseados no que lemos até agora, podemos dizer que o casamento e a família são uma lei de Deus.
De acordo com ela, foi e é da vontade de Deus que duas pessoas, macho e fêmea, se juntem para formar uma parceria. Se você estudar a maneira como Deus os criou biologicamente, verá que é óbvio que o propósito de Deus foi que essas duas pessoas formassem uma parceria. E essa parceria tem um propósito que vai além do homem ser uma bênção para a mulher e a mulher ser uma bênção para o homem. O plano de Deus é que eles povoem a terra com pessoas boas. Portanto, é óbvio, se você pensar um pouco, para que esse plano funcione, Deus deve ter dois parceiros adequados, os parceiros certos. Para que esses pais sejam adequados, eles devem ter uma parceria adequada. E para que a parceria dê certo, é necessário que sejam os parceiros certos. A parceria que Deus planejou quando criou o macho e a fêmea não era feita de dois parasitas, um sugando o outro, não. Também não era feita de uma pessoa e um parasita, onde um suga a vida do outro. O plano de Deus era que dois indivíduos pudessem ministrar um para o outro como Deus planejou. Se você captar os princípios desse ensinamento, e eu os considero muito profundos, você verá que eles são tão verdadeiros hoje quanto eram quando ocorreu a criação. Deus criou o homem e disse que ele estava incompleto. Não era bom que ele ficasse incompleto, que ficasse só. É isso que o hebraico sugere. Vou fazer alguém que vai completá-lo. É isso que significa alguém que o auxilie e corresponda a ele. Em hebraico quer dizer alguém que o complete. Muito bem, logo de início já entendemos quem é ou o que no casamento, não é? Um homem é incompleto sem uma mulher. A mulher deve completar o marido. Se você ler a Bíblia comigo com base nesse grande plano de Deus, nessa lei maravilhosa de Deus para o casamento e para a família, vai concluir que temos papéis a cumprir. No plano de Deus, um macho é um macho e deve agir como um macho. O macho tem um papel e uma função. Tudo o que estou falando está sendo fortemente atacado nos dias de hoje, pelo sistema do mundo. Há tantos grupos que dizem que a mulher tem que provar sua igualdade, mostrando que pode fazer tudo o que o homem faz. Em outras palavras, provando que ela é tão boa quanto o homem, fazendo o que o homem faz. Ela prova seu valor, mostrando a importância do seu papel e de sua função. Se ela não tem o mesmo papel do homem, ela não tem o mesmo valor do homem, é assim que dizem. Eu gostaria de ilustrar a lei básica da família e do casamento com a figura de uma pirâmide dividida em três partes. Na parte de baixo, na base, escreveremos pessoas. Na do meio, parceiros. E na de cima, no topo, pais. É impossível ter uma pirâmide só com a parte de cima ou topo. Será que você já viu alguma pirâmide sem a base e a parte do meio? Impossível, não é? Da mesma forma, é impossível um pai e uma mãe equilibrados sem a orientação de Deus. E é impossível que a parte do meio exista sem a base. A base é fundamental, é o vital da pirâmide. As pessoas formam a parte maior, a fundamental. Essa parte é vital para o fundamento da pirâmide. O mesmo acontece com o casamento, cuja parte vital é feita com duas pessoas. Pessoas formam a chave do casamento. Não dá para mudar isso. Duas pessoas formam a base do casamento. Existem 4 áreas problemáticas em todo casamento. Dick Woodward diz, eu vou usar o meu casamento como exemplo para ninguém sentir-se ofendido. Área problemática número 1, portanto, ele diz. Dick, homem, que é um problema enorme. Quando minha esposa casou-se comigo, ele diz, ela tinha o dom da fé. Eu era uma pessoa muito nervosa, andava bufando de raiva, cheio de rancor, pesava 115 quilos. E, para dizer bem a verdade, parecia que eu não ia dar em nada na vida. Ela precisou de fé para se casar comigo. Os planos dela eram de ser missionária na África. Eu tinha um rival, a África. Ela finalmente viu que eu era um desafio maior do que o continente africano e, portanto, decidiu casar-se comigo. Eu sozinho já tinha problemas suficientes para 2 pessoas juntas. Imagine quantos problemas nesta parceria, mesmo antes da minha esposa chegar com a metade de problemas dela. Vamos imaginar que minha esposa tivesse 50 problemas e eu os meus 50. O casamento começa com 100 problemas antes mesmo de começarmos a falar em compatibilidade. Na minha experiência como conselheiro matrimonial, considero esse um ponto muito difícil de ser tratado. Acho que você vai entender. Vou falar algumas coisas e quero ter certeza que você vai entender. Se você não consegue reconhecer nem aceitar o fato de que você é parte do problema, não há conselheiro matrimonial no mundo
que possa ajudar a solucionar o problema do seu casamento. Se você não conseguir fazer com que o Dick enxergue os problemas que tem, nem puder convencê-lo de que ele precisa admitir esses problemas e que precisa de um check-up do pescoço para cima e que tem problemas gigantes, não há esperança para essa parceria. Não há solução sem que ele reconheça que tem problemas e que precisa tratá-los. Nosso professor Dick Woodward diz: eu reconheço que foi pela graça de Deus que eu reconheci isso e recebi ajuda. Se você conseguir resolver os problemas do Dick, já resolveu grande parte dos problemas dessa parceria. Com frequência encontro esse tipo de problema. A dificuldade da pessoa de reconhecer seus próprios defeitos. É um impasse. Quando alguém nem cogita a possibilidade de que tem problemas, aí então não tem jeito. Já tive alguns casos difíceis e vou contá-los para você. Para exemplificar, deixe-me contar uma história de um homem que procurou o psicólogo com um pé de alface e 3 ovos sobre a cabeça e mais uma tira de bacon pendurada em cada ouvido. O médico o convidou para entrar e sentar-se. Ele sentou-se tomando cuidado para que nada caísse de sua cabeça. O médico disse: você quer falar sobre isso? Ele respondeu: sim, doutor, gostaria de falar com o senhor sobre o meu irmão. Meu irmão está com problemas. Os psicólogos veem pessoas desse tipo todos os dias, o dia todo. É como Jesus disse: por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no teu próprio olho, hein? A pessoa fica ridícula com aquela viga enorme saindo da cabeça e ainda dá uma de doutor sabe tudo. Você é super crítico, sabe tudo que há de errado nos outros, eu quero dizer, nas pessoas da sua própria casa, né? Na sua esposa, nos filhos. E costuma achar que a culpa é sempre deles. Você sempre está certo. Preste atenção nesse princípio importante. O melhor conselheiro matrimonial do mundo é a Bíblia. Por isso vamos analisar os seus conselhos, os conselhos dela para o casamento. E à medida que fizermos isso, você descobrirá alguns padrões. O primeiro é muito realista. Toda vez que a Bíblia fala do casamento, ela isola os dois parceiros como pessoas, como indivíduos. Ela fala com o homem sobre o homem e fala para ele o que ele pode fazer a respeito de si próprio. Quando trata da mulher, fala com ela sobre ela. O texto da primeira carta de Pedro, capítulo 3, fala sobre uma mulher cujo marido é desobediente à palavra. O texto continua por 6 versículos tratando do assunto, sem falar mais no marido. Você pode fazer isso, isso e isso. Isso é ser realista. A Bíblia é sempre muito realista. Depois o texto chega até a falar com filhos, sobre os filhos. Mas não fala sobre os filhos como endireitar seus pais. O texto fala para os filhos o que eles devem fazer a respeito de si próprios. Isso é realismo. Você é o único que pode mudar qualquer coisa. Eu não sei há quanto tempo você está casado ou se já percebeu que não há nada que a gente possa fazer para mudar o outro. Às vezes, leva muito tempo para as pessoas aprenderem isso, né? Mas no final acabam aprendendo. Quem vai responder diante de Deus pelos atos deles são eles próprios. Você vai responder pelos seus. Você é responsável por você e a única pessoa a respeito de quem você pode fazer alguma coisa é você mesmo. Geralmente, quando acompanho um casal em um aconselhamento matrimonial, é o homem quem apresenta problemas enormes. E aí a gente pensa, só mesmo pela graça de Deus, hein? É claro que eu gostaria de poder ajudar. Temos nossos encontros, nossas consultas e a única coisa que ouço é: essa mulher que Deus me deu, essa mulher que Deus me deu. Um deles até me disse: se Moisés tivesse conhecido a minha mulher, teria escrito mais uns mandamentos. Parece que sofrem de um problema de visão. Alguns deles acham que o problema está com a mulher, que é ela que tem todos os defeitos do mundo. Nem passa pela cabeça deles que o problema possa estar com eles. Fico olhando para aquele homem à minha frente, com aquela viga saindo da cabeça, tentando achar o cisco nos olhos de sua mulher. Parece tão ridículo, como um pé de alface ou não sei o que mais sobre a cabeça, e não passa pela cabeça dele que ele possa ser o problema, que ele está cheio de problemas. É claro que a mesma coisa pode acontecer com a mulher. Existem mulheres especialistas nos defeitos dos maridos, não?
Como você pode perceber, o fundamento do aconselhamento matrimonial está em duas pessoas, dois indivíduos, separadamente. Quando eu dava aconselhamento matrimonial, costumava isolar os parceiros, porque é isso que a Bíblia faz. Uma vez passei por uma situação muito difícil. Era a primeira consulta com o casal e o marido tinha praticamente arrastado sua mulher pelos cabelos para o meu consultório. A minha presença lá era quase como a de um juiz. Mas depois de um ano participando de estudos bíblicos com vizinhos, aquela mulher se converteu. Havia ocasiões com aquele casal em que nem adiantava nos reunirmos porque minha figura era de um simples juiz tentando apartar uma briga. Eu tinha que me reunir com eles individualmente. Então, depois de trabalhar separadamente com eles durante muito tempo, passamos a trabalhar as questões de compatibilidade com os dois juntos. Não pode se tratar de compatibilidade até que os dois se ajustem com Deus. É possível que agora que vamos estudar a lei do casamento e da família, você se interesse em compartilhar este estudo e particularmente estudar realmente sobre o casamento através da Bíblia Sagrada, não? Você talvez tenha pensado, o que há nesse estudo para mim? Quero melhorar o meu casamento. Uma vez fui o palestrante em um café da manhã para homens e eu disse, casamento não é uma questão de meio a meio, nem é 100% com as duas pessoas. Cada casamento é uma questão de duas pessoas 100% com Deus. Um homem foi para casa e falou para sua esposa, olha, o Dick falou que casamento é 100% para nada, e eu sou 100% e você é o nada. Que desastre. Eu não sei como ele conseguiu tirar essa ideia da minha frase. Vocês prestaram atenção? Ele disse, olha, ele falou que o casamento é 100% para nada, e eu sou 100% e você é o nada. Sabe, as pessoas podem ser muito tendenciosas, elas não reconhecem o fato de que os problemas começam nas pessoas, e que a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesma. Se você estuda esta lei do casamento e da família, perguntando o que tudo isso tem a ver com você, vai aprender muita coisa. Acho que um lar feliz é a melhor coisa do mundo depois da salvação. Se você realmente quer aprender com esse estudo, estude-o tentando responder a seguinte pergunta. O que esse estudo tem a ver com Deus? Não apenas o que tem a ver comigo. O que tem a ver com Ele? Porque Deus instituiu o casamento? Porque criou macho e fêmea? Muito bem, se você estudar a Bíblia, não será difícil descobrir por quê. Deus quis povoar a terra com pessoas boas. O Salmo 128 tem uma lição muito importante para nós. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Muitas pessoas gostariam que o Salmo fosse assim. Como é feliz todo homem. Muitas pessoas ensinam que todo mundo é abençoado. Isso é o universalismo? Se Deus é amoroso, todo mundo tem que ser abençoado. Tudo ficará bem. Bênção atrás de bênção, mas a Bíblia não ensina assim. Esse é um dos salmos do homem abençoado, o tipo de salmo que eu mais gosto. A mensagem dele é que as bênçãos do homem abençoado não são coincidência ou acaso. Elas são um banquete de consequências. Robert Louis Stevenson declarou, cedo ou tarde todo homem se sentará para um banquete de consequências. Essa também é uma lei da vida. O Salmo não diz que todo homem é abençoado ou feliz. Ele diz, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Isso quer dizer, o homem que crê no Senhor e anda nos seus caminhos, sem hipocrisia, sem crendice barata. Estamos falando de um homem que teme de verdade, que crê em Deus e procura andar nos seus caminhos e, acima de tudo, tem vontade de ser fiel a Deus. Quando um homem anda nos caminhos de Deus, tem vontade de ser fiel a Deus e procura ser fiel a Deus, ele vai ser fiel também à sua esposa, ele vai ser fiel aos seus filhos. Ele vai ter realmente uma vida frutífera na presença de Deus. Isso é algo muito, muito importante. Eu serei duro com os homens, porque acho que a causa da maioria dos problemas familiares e dos problemas de casamento, especialmente dos casamentos evangélicos, existem não porque a mulher deixe de exercer o seu papel e a sua função, mas porque o homem não cumpre a responsabilidade que Deus impôs a ele de ser o cabeça e o sacerdote do lar. Essa é uma das principais causas do problema nos casamentos de hoje.
Por isso, não nos surpreendemos quando vemos Deus começar a tratar o casamento pelo homem. As bênçãos de Deus começam na vida de um homem quando ele crê em Deus e anda nos seus caminhos. Quando ele confia em Deus, Deus encontra o fundamento sobre o qual pode erguer a pirâmide e a lei do casamento e da família, porque aquele é um homem abençoado. O homem abençoado é unido a uma mulher abençoada, e eles têm filhos abençoados, e então Deus começa a trabalhar. É assim que Deus quer trabalhar. É assim que Ele vai impactar um lar, uma igreja, uma cidade, um país e o mundo. Qual é o quadro que temos hoje? Porque esse alto índice de divórcio, eu poderia dar uma lista de pelo menos 12 casos de moços que me pediram que eu fosse o pai deles porque eles não tiveram pai. Um rapaz que amo muito me disse, eu não quero ter filhos até que saiba o que é ser um pai. Eu não tenho um exemplo para seguir. Eu já tive situações em que o casal estava se preparando para casar e disse, estamos preocupados. Muitos casamentos acabam em divórcio. Não sabemos o que é um bom casamento. Nossos pais se separaram e nós não temos nem a ideia de como seria o casamento de duas pessoas evangélicas. Não temos um modelo para seguir, eles disseram. Sabe, esse é o tipo de problema que enfrentamos hoje. A família hoje está sob ataque. A sociedade diz, 2 homossexuais vivem juntos, eles não formam uma família? Deveriam ter o direito de criar os filhos, eles seriam ótimos pais. Como vocês veem, isso vai contra tudo que falamos até agora e não se encaixa nos ensinos da Bíblia. Mas nossa cultura diz que eles formam um lar, uma família. Qual a sua definição de lar ou de família? Vamos ver o que o Salmo 127 tem a nos dizer. Este é um dos salmos que eu mais gosto e fala do casamento e da família. Salomão, o homem mais sábio do mundo, escreveu este salmo. Ele também foi o homem mais rico do mundo e o mais esperto e soube como aproveitar os prazeres da vida. Sua vida foi muito agitada e ele tinha dinheiro para fazer o que quisesse. Alguns dizem que ele também foi um dos maiores fracassos que existiu. Ouçam o que ele disse no final de sua vida. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Temos nestes versículos a história de Salomão. Ele diz que é possível você trabalhar duro à toa. Poucas pessoas trabalharam tanto como ele, ou foram tão viciadas no trabalho, exatamente como Salomão. E ele diz que é possível você trabalhar muito em vão. É possível construir em vão. Ele não construiu apenas um templo, uma vez ele construiu uma frota de navios só para dar uma voltinha e falar um oi para uma rainha. Ele construiu cidades, parques e estábulos. Ele não parava de construir. Ele foi um grande construtor. Mas aqui ele está nos dizendo que é possível construir tudo isso em vão. Não devemos ser apáticos em relação à vida, mas também não devemos nos preocupar tanto. A Bíblia nos ensina que não devemos nos preocupar. Ela não diz que devemos ser apáticos, mas diz que não devemos nos preocupar com as coisas erradas. É disso que Salomão está falando. É possível que nos preocupemos inutilmente se nos preocuparmos com as coisas erradas. É possível trabalharmos inutilmente se trabalharmos pelas coisas erradas. É possível construir inutilmente se construirmos coisas erradas. Depois ele começa a falar sobre os filhos. Algumas pessoas pensam que ele está mudando de assunto. O que tudo isso tem a ver com filhos? Ele percebeu que construiu tudo, menos a vida de seus filhos. Seu filho era um tolo. Em Eclesiastes ele demonstra preocupação com a possibilidade de um tolo gastar todo o seu dinheiro. Na verdade, um tolo gastou todo o seu dinheiro, o filho dele. Neste salmo, ele está dizendo que não investiu na vida de seu filho. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Essa é uma das melhores ilustrações da lei do casamento e da família. Salomão nos deu esse salmo. E um bem para todos nós. Ele está dizendo, não façam o que eu fiz, porque trabalhei e me preocupei em vão. Vocês devem se preocupar com seus filhos.
Então ele faz esta linda ilustração do casamento e da família, depois de declarar algo bem questionável para a sociedade em que vivemos. Ele diz, os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Pastor Dick Woodward diz, é por isso que Ginny e eu temos 5 filhos. E temos 5 netos, ele diz. Temos 2 aljavas cheias. Podemos acrescentar mais uma ilustração. A direção e a força da flecha, quando ela é lançada, depende da qualidade do arco. Salomão, em sua grande sabedoria, estava olhando para seus erros do passado e dizendo, ouçam-me. Percebam que seus filhos são como flechas e vocês os arcos dos quais as flechas são lançadas. Mas se vocês não têm a direção e nem a força para lançarem seus filhos, onde eles vão acabar? Não vão acabar em lugar nenhum. Eles serão tolos como meu filho. Salomão fez uma incrível ilustração da lei do casamento e da família. Com todos esses textos bíblicos, tiramos 3 conclusões a respeito do homem e da mulher. Deus os colocou juntos, uniu-os e os mantém juntos. Devemos colocar Deus em nossos casamentos. Temos que fazer isso. É impossível que qualquer casamento ou família dê certo até que Deus participe dele. Sem Deus, não dá nem para saber qual é o propósito do casamento. Perdemos o padrão, ficamos sem paradigmas. Não vamos para lugar nenhum até que Deus esteja em nossos casamentos. De acordo com os textos bíblicos que vimos, se Deus não nos ajudar, não conseguiremos exercer nosso papel, nem cumprir nossa função no casamento. Como já dissemos, para que a lei do casamento e da família funcione, Deus precisa de um pai e de uma mãe equilibrados. Eles devem ser 2 parceiros adequados e 2 indivíduos, 2 pessoas equilibradas. Como você pode se tornar uma pessoa equilibrada, depois um parceiro equilibrado e um pai equilibrado? Prestem atenção nisso. Quando Jesus falou sobre casamento em Mateus 19, de onde começaremos nosso próximo estudo, ele falou sobre divórcio. Ele disse, no princípio, o que Deus pretendia? Eu sei que Moisés deu o estatuto do divórcio, mas para proteger a mulher. Vocês estavam jogando as mulheres na rua? Elas não tinham direito nenhum, não tinham nada. Por isso, por causa delas, por compaixão delas, Moisés deu a lei do divórcio. Mas isso não foi o que Deus queria. O que Deus planejou no início? Jesus mesmo responde. O propósito de Deus é que não houvesse divórcio. Um dos apóstolos, eu acho que foi Pedro, ele disse, se esta é a situação entre um homem e sua mulher, é melhor não se casar. Jesus comentou esta palavra. Nem todos têm condições de aceitá-la, somente aqueles a quem isso é dado. Essa é uma expressão usada com referência ao Espírito Santo. A vocês foi concedido compreenderem as parábolas. Em outras palavras, só aqueles que têm a ajuda de Deus. Você não consegue ser um parceiro adequado sem a ajuda de Deus. Foi isso que Jesus disse. O que o Salmo 127, versículos 1 e 2 diz? Salomão quis dizer que, a não ser que o Senhor faça através de nós, será inútil trabalhar, construir ou preocupar-se. Ele usa outra figura muito profunda no versículo 2. Lembre-se que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Ele disse, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Por isso não adianta nada passar a noite em claro preocupando-se. Vamos supor que você tenha tido um dia difícil e amanhã será ainda pior. Já é hora de descansar e você deita e diz para si mesmo, amanhã o dia vai ser duro, hoje foi difícil, eu vou ficar aqui deitado sem conseguir dormir, dando uma força para Deus que está me ajudando. Se você fizer isso, o máximo que vai conseguir é acabar com o resto de energia que tem. Mas se você disser, Deus é maior do que eu não posso fazer, mas Ele pode. Vou dormir e colocar tudo nas mãos dEle. E então você dorme. Sabe, aí Deus poderá restaurar suas forças. Não é um milagre. Deus só trabalha quando você descansa nele. Foi isso que Salomão disse. Se o Senhor não construir o seu casamento e sua família, será inútil você tentar qualquer coisa. Deus só vai operar quando você reconhecer que não pode fazer nada. Mas Ele pode. Portanto, de acordo com Salomão, você só conseguirá ser o pai ou a mãe que precisa ser com a ajuda de Deus. Você também não conseguirá ser o parceiro adequado que tem que ser sem a ajuda de Deus.
E ainda, a Bíblia está nos ensinando que não conseguiremos ser as pessoas adequadas que devemos ser sem a ajuda de Deus. Lembre-se das palavras de Jesus em João 15, capítulo 5. Ele disse, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O que Jesus quis dizer? É claro que você pode fazer algumas coisas, mas você não consegue pôr fé no coração daquele jovem que dirige como um louco. Só Deus pode fazer isso. Então você precisa orar. Senhor, eu não posso, mas eu creio que o Senhor pode. E Salomão diz que se o Senhor não agir, tudo que você fizer será inútil. Quantas vezes você ficou acordado até tarde por causa dos seus filhos? Nós ficamos algumas vezes. Para quê? Salomão disse que a não ser que o Senhor construa seu lar, isto é inútil. Devemos ver Deus em nossos casamentos. Devemos ver nós mesmos em nossos casamentos. O lado positivo e o lado negativo. Existe um papel e uma função que Deus quer que você exerça. Você tem que ver quais são eles. Você também tem que aceitar a responsabilidade pelos problemas da sua família e do seu casamento. Depois você tem que ver a graça de Deus sobre seu casamento e sua família. É isso que concluímos depois de ver todos estes versículos. Você tem um casamento aos olhos de Deus. Você pode dizer que Deus uniu vocês pela sua palavra, assim como ele levou Eva para Adão? Foi plano de Deus? Ideia dele? Se não for pela direção divina, o que é então? Atração física? Isso muda muito rápido. Baseado em que você tomou a decisão de passar o resto de sua vida com alguém? Tem que ser de acordo com a direção divina. O que Deus uniu, ninguém separe. Só Deus pode manter o casamento. Que Deus abençoe sua família ricamente. Até o próximo programa.